Olá, meu nome é Karen Vecchiati, eu sou professora nos cursos de Design e Artes Visuais da FMU e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como as profissões criativas estão ligadas aos temas da sustentabilidade e da geração de resíduos. Durante muito tempo, o senso comum tem achado que sustentabilidade é um papo das ciências naturais, né? Dos biólogos, dos geógrafos, dos químicos, dos gestores sanitários, dos gestores ambientais. Mas na verdade a sustentabilidade ela permeia, ela está ligada a todas as áreas do saber, a todas as profissões, a todos os nossos campos de atuação. E não é diferente então com as profissões criativas. Elas estão, e é o que a gente vai ver um pouco nessa conversa, muito ligadas aos temas da geração de resíduos e da sustentabilidade. A gente pode pensar primeiramente como as profissões criativas estão ligadas ao problema, à geração do problema de resíduos. Então, vamos pensar na publicidade, por exemplo, que incentiva o consumo, que tem como uma das suas grandes áreas de atuação, incentivo ao consumo, incentivo as pessoas a comprarem produtos. Bom, é um exemplo de uma profissão criativa que está ligada diretamente à geração de resíduos, ao aumento do consumo. A moda é outra indústria criativa que também nos últimos anos está muito ligada ao problema da geração de resíduos. A moda é uma indústria altamente poluente, se revelou altamente poluente nos últimos 30 anos e agora corre atrás para reverter esse quadro, para mudar a forma de produzir, as suas cadeias produtivas, a descartar menos e a usar matéria-prima ecologicamente mais correta. Todas essas profissões estão ligadas estão muito perto do contato com o consumidor e, de certa maneira, elas acabam influenciando muito o consumo ou, ao contrário, a um consumo mais consciente ao invés de um consumo excessivo. Alguns exemplos de como as profissões criativas influenciam na nossa maneira de pensar sobre a geração de resíduos e sobre a sustentabilidade está, por exemplo, nos documentários produzidos sobre temas ambientais. Eu gostaria de citar 3, convido vocês a assistirem. O primeiro chama O Verdadeiro Preço, The True Cost. É um documentário feito por um norte-americano, ele já esteve disponível no Netflix, às vezes está disponível em algumas plataformas gratuitas, mas está disponível para compra no próprio site do filme, The True Cost. É um documentário que fala sobre a cadeia produtiva da moda, sobre o descarte de produtos da moda, sobre o impacto tanto negativo quanto positivo dessa indústria, dessa grande indústria poluidora, e oferece também algumas possibilidades de solução. O outro documentário que é muito interessante, que vale a pena ver, é um documentário que se chama Obsolescência Programada. É um documentário, não sei se vocês já assistiram, mas é um documentário que vai investigar e vai contar pra gente como essa ideia de produtos, principalmente produtos eletrônicos descartáveis, acabou invadindo o nosso cotidiano do consumo. Há anos atrás, as coisas eram produzidas para durar, mas em determinado momento, diferentes indústrias, por diferentes motivos, e eu não vou dar o spoiler do documentário aqui, vou convidar vocês a assistirem, tem gratuitamente no YouTube. Alguns anos atrás, algumas indústrias começaram a fazer produtos, um grande número de produtos, para que eles tivessem uma vida útil muito curta, muito programada, e assim para que a gente compre mais e mais produtos. E um terceiro documentário, que vale muito a pena vocês verem, também está disponível no YouTube, é um clássico dos anos 80 chamado Ilha das Flores. É um documentário brasileiro que trata muito da relação entre lixo e os problemas sociais, as desigualdades sociais enormes que o Brasil vive. Bom, esses são 3 exemplos de material audiovisual que convidam a gente a refletir sobre o descarte de resíduos, sobre a produção de resíduos e sobre o desenvolvimento sustentável. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente poderia refletir se não fosse a produção desse material?
As profissões criativas ligadas à produção audiovisual podem contribuir muito nos dois sentidos, tanto para um consumo excessivo, mas sim para um material, para a criação de um material muito educativo que ajuda a gente a repensar os nossos hábitos de consumo. Além da produção desses documentários, queria trazer como exemplo também a fotografia, a relação entre a fotografia, a geração de resíduos e a sustentabilidade. Há pouco tempo atrás se gerou uma discussão enorme sobre o uso de canudos, né? Canudos são materiais plásticos imediatamente descartáveis, geram uma quantidade de resíduos enormes e vão parar, pasmem, no mar. E foi a fotografias terríveis, de animais marinhos machucados ou carregando material plástico, principalmente os canudos, que acabou gerando uma grande comoção no mundo inteiro, uma reflexão no mundo inteiro sobre o uso de canudos. O que seria de nós se não fossem, como é que a gente ia parar para pensar se não fossem essas fotografias? A maior parte, né, nós vivemos a maior parte em cidades, a gente não está no meio, nem no meio do oceano, nem no fundo do mar. Mas é o trabalho desses fotógrafos com animais presos ou carregando ou machucados por materiais plásticos que acaba influenciando de uma maneira muito forte o nosso hábito de consumo. Voltando um pouco mais para a indústria da moda, existe uma diferença muito grande, é uma profissão criativa e existe uma diferença muito grande entre duas grandes frentes, dois grandes pensamentos que regem a produção de vestuário hoje. O fast fashion, quer dizer, a moda rápida, e o slow fashion, a moda lenta. A moda rápida, o fast fashion, faz parte dessa indústria criativa num jeito muito rápido de se produzir, consumir e descartar peças de roupas. Então, ao invés, na cabeça do fast fashion, ao invés da gente ter só 4 estações do ano e 2 coleções, primavera, verão e outono, inverno, na verdade o fast fashion pensa que a moda tem que ter 52 coleções por ano, uma por semana. E a ideia desse lado da produção da moda é produzir cada vez mais para que as pessoas usem a roupa 2, 3 vezes, joguem fora e comprem de novo. Por outro lado, o slow fashion, a moda mais lenta, pensa com mais cuidado sobre o que está produzindo e quem vai consumir, como vai consumir e quanto tempo essa roupa vai durar. Então o slow fashion pensa, por exemplo, em matérias-primas mais duradouras e mais sustentáveis. Pensa também em quem está produzindo essas roupas, como são as condições de trabalho, que tipo de salário essas pessoas ganham. E por fim, como vai ser o consumo dessas peças de roupa pelos vários consumidores que essas marcas atingem. Vai durar mais no armário? Ela pode revender essa roupa? O quanto isso vai impactar uma diminuição na produção de resíduos. E não sei se vocês sabem, a produção de resíduos pelos vestuários é um problema que a gente ainda não conseguiu resolver. Existe ainda muito pouco experimento sobre a reciclagem de tecidos. O que existe é um reaproveitamento de retalhos e existem os famosos brechós. Os brechós são iniciativas que fazem parte dessa segunda cadeia da moda, desse segundo viés da moda, o slow fashion ou uma moda muito mais consciente. Outra atuação das profissões criativas que está muito perto da gente, e eu aposto que você ainda não parou para pensar, é que tem tudo a ver com o descarte adequado de resíduos, são as cores dos tambores de reciclagem e os símbolos dos produtos recicláveis. A gente já se acostumou a ver que existem 4 cores para você descartar adequadamente os resíduos recicláveis: o amarelo, o azul, o verde e o vermelho. E atrás de cada produto tem um símbolo, que é uma flechinha, um triângulo em flechinha, que vai indicar que tipo de plástico, ou se esse é um papel reciclável, ou enfim, ajuda a direcionar esse produto, essa embalagem, para um descarte correto. Onde é que está a profissão criativa aí?
Essas cores e esses símbolos e colocar esses símbolos nos produtos, todo esse processo é pensado pelos designers gráficos. Alguém criou, alguém levou essas cores como símbolo e hoje a gente entende que os tambores nessas 4 cores indicam um ponto de reciclagem. Isso não é aleatório, isso é um profissional criativo, um designer gráfico, um artista visual que propôs, que pensou sobre isso, testou isso e hoje a gente tem isso incorporado na nossa sociedade. Um último exemplo da atuação das profissões criativas com relação à sustentabilidade e minimização de produção de resíduos está numa plataforma estrangeira, mas com forte ligação no Brasil, que chama What Design Can Do. E eu convido você a ler um pouco, a pesquisar um pouco, seguir essa plataforma nas redes sociais. É uma iniciativa de vários designers ao redor do mundo, África, Américas, Austrália, Europa, que procuram constantemente resolver problemas que estão muito próximos de nós. E o problema que eles estão tentando resolver agora, recebendo projetos, debatendo, discutindo e tentando implementar, é o problema da geração de resíduos. Ou seja, na hora de se pensar esse produto, de se desenhar esse produto, projetar esse produto, fazer ele acontecer dentro da fábrica e colocar ele no mundo, foi pensado que ele vai gerar um resíduo ou não, ou que ele pode ser feito com materiais facilmente recicláveis ou materiais facilmente consertáveis. A geração de resíduos está totalmente ligado ao design de produtos, ao desenho industrial, à fabricação de produtos. E é uma profissão criativa que, se durante muito tempo esteve do lado da parte da geração de problemas, por incentivar o consumo, por produzir demais, agora está certamente do lado de propor soluções. Eu convido vocês a pesquisarem um pouco mais sobre as profissões criativas ligadas à sustentabilidade, os documentários, a fotografia, a moda, o design gráfico e o design de produtos, para saber um pouco como essas mentes artísticas e produtivas podem contribuir e muito para a gente gerar um mundo mais sustentável, melhor para as futuras gerações. Eu agradeço muito à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao Desafio do Lixo por esse convite. Deixo o meu contato aqui para quem quiser fazer perguntas e comentários e espero ter contribuído um pouco para você enriquecer o seu conhecimento sobre as profissões criativas e a sustentabilidade.